Na figura está representado um quadrado ABCD de lado 1 e um arco de circunferência BD, como poderemos aqui verificar. Considera que um ponto P se move ao longo desse arco, portanto este ponto P estará aqui em movimento. Para cada posição do ponto P fica definida a região assombreado e temos aqui uma amplitude do ângulo BAP, designada então por X, está também aqui representado na figura. Temos agora estas 4 linhas, vamos fazer uma de cada vez. Vou aqui à primeira, mostra que a área da região sombreada ABCP é dada em função de X por... Bom, é aquela pergunta típica de trigonometria, temos de chegar a uma expressão que representa algo no nosso exercício, neste caso é a área desta figura que está aqui assombreado. Devemos começar por escrever uma expressão com as letras da figura que representa aquilo que nós queremos. Neste caso, o que está assombreado não é nenhum polígono que tenha uma forma conhecida, não é um trapézio, não é um triângulo por si só, não é? Poderá ser decomposto em... Por isso, vamos tentar encontrar aqui o que é mais fácil para nós e não existe forma única de fazer. Eu vou, por exemplo, visualizar aqui o trapézio ABFP. Tenho aqui um trapézio e tenho aqui um triângulo PFC, que juntos formam então a região sombreada. Eu penso que esta é então uma decomposição que poderá ser útil e fácil de trabalhar neste exercício, e vamos então por aí, ou seja, a área que me estão a pedir é igual à área do trapézio, e estou a fazer trapézio e triângulo porque aí conhecemos formas de áreas, não é? Portanto, a área do trapézio AB, tudo deve começar por aqui, ok? F, AB, FP. Devemos então primeiro tentar visualizar algo que dê a região que nós queremos. Neste caso então estou a falar deste trapézio, ABFP. Não vamos esquecer que um trapézio tem sempre duas bases paralelas, neste caso a base maior será AB, a base menor será PF. E a este trapézio vou então adicionar o triângulo PFC. E aí estarei então a trabalhar com figuras, polígonos conhecidos, não é? PFC. E agora em cálculo auxiliar vamos determinar quer a área deste trapézio, quer a área deste triângulo, ok? Portanto, primeiro pensamos nas letras da figura. Depois vamos ver ao longo do exercício como é que nós vamos obter então estas áreas. Vou começar então ali pela área do trapézio. Portanto, a área então do trapézio ABFP será igual a, e a forma da área do trapézio é base maior, a base maior é AB, eu relembro novamente, as bases são sempre paralelas, portanto AB, que sabemos que é 1, já lá vamos colocar, mais a base menor, que é PF, vezes a altura, e a altura é o segmento que une as duas bases, portanto na perpendicular, será então, podemos designar aqui como sendo PE. Ok? Não vamos esquecer que nós queremos também o resultado final, o resultado da nossa expressão, em função de x, não é? Portanto, a dividir por 2, é a área do trapézio. Tudo o que nós conseguimos encontrar em termos de valor numérico, ótimo. Neste caso, o AB, por exemplo, é conhecido, é 1, é o lado do quadrado, e o lado do quadrado mede 1, diz lá no enunciado. Então, se é 1, tudo bem, temos o valor numérico. Se não sabemos o valor numérico, procuraremos escrever em função de x, porque é isso que nós queremos ver no nosso resultado final, ok? Bom, então vamos fazer isso. Portanto, o AB é 1, coloco já aqui 1. O PF não é imediato, neste momento, vamos já ver como encontrar. O PE também não, embora seja algo fácil de deduzir. Vamos então fazer o PF e o PE. Bom, reparem, vamos olhar então para o PF, que é o que eu preciso para aqui. Bom, o PF, eu vou fazer ainda aqui um outro cálculo auxiliar dentro deste. O PF, reparem que se eu quero escrever em função de x, eu vou procurar trabalhar com este triângulo retângulo que aqui está, não é? AEP. Portanto, o PF é igual ao EB, não é? É igual ao EB. Por isso, eu posso dizer que o PF é igual a uma unidade, que uma unidade é o lado, estou a olhar para este lado aqui, o lado do quadrado, menos, vou-lhe retirar esta distância, AE. Portanto, se a uma unidade, que é o lado todo do quadrado, eu poderia também olhar para aqui, não é? Portanto, podia dizer também que PF era igual a uma unidade menos HP. Iria dar ao mesmo, porque HP é igual a AE. Então eu posso dizer que PF é igual a uma unidade
menos AE, ok? Com efeito, se a um lado do quadrado, que é este todo, isto mede 1, lhe subtrair AE, fico com esta parte, fico com EB, mas EB é igual a PF, ok? Bom, e agora como é que nós escrevemos então o AE em função do x? Mas agora o AE já é um cateto do nosso triângulo retângulo, permite então trabalhar aqui com as razões trigonométricas. Neste caso é o cateto adjacente. O que é que eu quero então? Quero o cateto adjacente. O que é que eu tenho? Tenho a hipotenusa. Então vamos utilizar o que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa, que é o cosseno. Fazemos então aqui cosseno de x é igual a cateto adjacente, que é o AE, sobre hipotenusa, que é 1. Ou seja, o cosseno de x, este 1 passa para este lado a multiplicar, o AE fica igual a cosseno de x. E vamos então aqui colocar cosseno de x no lugar de AE. Ok? Bom, e agora vamos fazer o mesmo. Nós já temos então aqui 1 menos... Já agora eu vou depois no final colocar tudo, que já faço depois as simplificações dos sinais. Então vou agora determinar o PE, também ainda aqui neste cálculo auxiliar. Vou determinar aqui o PE, para depois ter tudo já ali na minha expressão, ok? Então o PE, como nós poderemos aqui ver, é já um cateto do nosso triângulo retângulo, é o cateto oposto, por isso poderemos trabalhar com o seno, porque nós temos a hipotenusa, não é? Então, seno de x é igual a cateto oposto, que é o PE, sobre hipotenusa. E isto diz-nos que o PE é igual a seno de x. Ora, está feito, temos tudo. Vamos aqui colocar então 1 mais PF, mas reparem que PF deu 1 menos cosseno de x, portanto fica mais 1 menos cosseno de x vezes o PE, e o PE deu seno de x. Agora é uma questão de simplificarmos aqui alguma coisa. Reparem, 1 mais 1 dá 2, fica 2 menos cosseno de x vezes seno de x, ok? Sobre 2. Bom, já agora vou fazer aqui a distributiva. Fica então com 2 seno de x. Este seno vai multiplicar aqui com este 2 e vai multiplicar também com este menos cosseno. Então fica menos seno de x, cosseno de x. Pronto, a dividir por 2. Vamos deixar agora assim. Já temos a área do trapézio para colocar ali. Vamos agora à área do triângulo PFC, que também precisamos, não é? Então, a área do triângulo PFC, que é este triângulo aqui, é base vezes a altura a dividir por 2, que é a área de um triângulo, não é? Então, ficará a base PF vezes a altura CF a dividir por 2. Ok? A dividir por 2. Bom, o PF nós já vimos aqui no exercício anterior que dá 1 menos cosseno de x. Vou colocar então aqui 1 menos cosseno de x, vou colocar um parênteses, porque isto está tudo a multiplicar ali pelo CF, vezes, e agora vamos ao CF. Bom, mas o CF vamos fazer aqui o mesmo raciocínio. Como este lado do quadrado é 1, tudo isto vale 1, eu posso então dizer, e vou escrever também aqui neste cálculo auxiliar, que o CF é igual a uma unidade menos, neste caso, seno de x, que é o PE. Ok? Neste caso, menos PE, porque eu posso dizer então que para obter o CF posso fazer uma unidade menos o FB. Mas o FB é igual ao PE, não é? Por isso, podemos dizer que o CF é igual a 1 menos seno de x. Já temos aqui que PE vale seno de x. Vamos sempre escrever tudo em função de x, não é? Esse é o objetivo. E temos então aqui já o valor da área do triângulo. Falta só simplificar. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer já aqui a distributiva, para depois ficar mais simplificado já daquele lado. Então, distributiva 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos seno dá menos seno de x. Menos cosseno de x vezes 1 dá menos cosseno de x. Menos cosseno de x vezes menos seno de x dá mais seno de x cosseno de x sobre 2. E agora, que contas podemos aqui fazer? Não podemos fazer grande coisa, por isso vamos deixar isto assim. Ok? Vamos deixar isto assim, a ver o que é que simplificará depois ali na nossa expressão da área com a área também do trapézio. Vamos então
fazer os cálculos agora de simplificação. Portanto, a área do trapézio ABFP deu 2 seno de x menos seno de x cosseno de x a dividir por 2 mais, e agora aqui a área do triângulo, vamos ver se me cabe aqui, que isto já vai ficar aqui um bocadinho apertado, portanto 1 menos seno de x menos cosseno de x mais seno cosseno. Vou tentar apertar aqui seno de x, cosseno de x, a dividir por 2. Bom, agora já vou aqui escrever um bocadinho maior. Bom, tem o mesmo denominador, estas frações, podemos dar o mesmo denominador e somar tudo o que está nos numeradores, não é? Então fica 2 seno de x menos seno de x cosseno de x mais 1 menos seno de x menos cosseno de x mais seno de x cosseno de x. Bom, menos seno de x cosseno de x mais seno de x cosseno de x vai cortar, não é? Vai dar 0. E por isso corta. Portanto, fica tudo sobre 2. Vamos então fazer aqui estes cortes. Menos seno de x cosseno de x com mais seno de x cosseno de x dá 0. 2 seno de x menos seno de x dá seno de x, ok? É como se fosse, vamos supor que o seno de x é um y, teríamos 2y menos y, dá y, não é? Portanto, fica seno de x, que vem então do 2 seno de x menos seno de x, ok? Agora, o que é que temos aqui mais? Mais 1 menos cosseno de x. Pronto, e não podemos fazer aqui mais contas nenhumas, portanto, vamos só escrever na forma que temos ali do resultado onde queremos chegar, que é 1 em primeiro lugar, depois mais seno de x, menos cosseno de x. Ok? Tudo a dividir por 2. Bom, então a primeira está resolvida, que é então obter aqui a expressão da área, a de x, a de x e a de x. A expressão da área em função de x. Vamos então à linha B. E a linha B pede algo idêntico, mas agora é o perímetro da região ABCP, da mesma região. Mas o perímetro agora é a soma de todos os lados, não é? Então vamos começar pela mesma estratégia. Neste tipo de pergunta nós já sabemos que começa sempre por escrever com as letras da figura aquilo que nós queremos. Nós queremos então o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então será AB mais BC, estou a andar à volta da figura, não é? Mais CP mais AP. Bom, e daqui há muitos valores que nós já conhecemos. Reparem que o AB é 1, que é o lado do quadrado. O BC é 1, que é o lado do quadrado. O CP é que nós não sabemos quanto é que é. Mas o AP também é 1, poderemos ver ali na figura. Ok, então P de x, o nosso perímetro, para o termos completamente definido em função de x, falta só descobrir o CP. Vamos então à descoberta do CP. É aqui que vamos fazer um cálculo auxiliar para tentar encontrar o CP. Vamos olhar primeiro para ele. Bom, e nós conseguimos ver que o CP é aqui uma hipotenusa de um triângulo retângulo que aqui temos. Bom, e aqui deixo uma dica, que quando nós olhamos para a expressão e tem lá raízes, se calhar é porque está aqui à mistura o teorema de Pitágoras, ok? Bom, e realmente se nós aplicarmos aqui o teorema de Pitágoras, cálculo auxiliar, a hipotenusa é PC, nós podemos dizer então que PC ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a PF ao quadrado, que é um cateto, mais CF ao quadrado, que é outro cateto. Bom, mas já vimos até na linha anterior que PF era igual a 1 menos cosseno de x. Isto está visto na linha anterior, ok? Portanto, vou substituir o PF por 1 menos cosseno de x. Portanto, a este lado todo tiramos o AE, que é 1 menos cosseno de x, e ficamos com o PF. E da mesma forma, vimos que o CF era igual a 1 menos seno de x. Portanto, vamos colocar aqui ao quadrado. E agora é uma questão, então, de resolvermos em ordem a PC. Ter PC ou ter CP é a mesma coisa, ok?
Vamos então a PC ao quadrado. Primeiro vou desembaraçar aqui este parênteses, aplicando um caso notável, ok? O caso notável que eu vou aplicar é este, portanto, A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, que resulta diretamente da propriedade distributiva. Até se quiserem fazer antes a propriedade distributiva, estejam à vontade, ok? Então ficará o primeiro ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos, se aqui estiver menos, ali vem menos, menos 2 cosseno de x, 2 vezes 1 vezes cosseno, mas o 1 pode não estar lá escrito, mais cosseno ao quadrado. Mais 1 ao quadrado, menos 2 seno de x, mais seno ao quadrado. Só um bocadinho, que isto aqui ficou aqui um bocadinho apertado. Vou só escrever aqui um bocadinho mais atrás. Ora, tá. Ficamos então com o PC ao quadrado é igual a 1 ao quadrado menos 2 cosseno de x mais cosseno ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 seno de x mais seno ao quadrado de x. Ok? E agora vamos fazendo as continhas. 1 ao quadrado, quanto é que dá? Dá 1. Este cosseno ao quadrado, tenho aqui outro 1 ao quadrado, também vou colocar já aqui tudo um ao pé do outro. 1 ao quadrado dá 1, este 1 ao quadrado também dá 1, está aqui. Agora, este cosseno ao quadrado com este seno ao quadrado, pela fórmula fundamental da trigonometria, que eu vou também aqui escrever, nós sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, fórmula fundamental da trigonometria, não é? Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Vamos colocar aqui mais 1, que é esta adição aqui, ok? Agora, menos 2 seno de x, que é este aqui, e ainda falta este menos 2 cosseno de x, que eu vou colocar agora aqui, ok? Menos 2 cosseno de x. Bom, e vamos fazendo as contas. PC ao quadrado é igual a 3 menos 2 em evidência e ficamos aqui com seno de x mais cosseno de x, ok? Colocando o menos 2 em evidência. Reparem que se fizéssemos a distributiva, iríamos obter o que temos antes. Agora é só aplicar a raiz, lá está, quando aparece uma raiz é porque estará cá o teorema de Pitágoras, não é? Pode ser, não é? É uma das possibilidades fortes é ter o teorema de Pitágoras, quando temos raízes na expressão. Então ficamos com isto, que é exatamente aquilo que já queríamos determinar. Portanto, ficamos por aqui. Vamos só colocar depois ali na expressão. Somar 3, que são aqueles 3 ali. Portanto, nós neste momento temos o PC, não é? Calculamos o PC. Então, vamos colocar aqui. Vou só também arranjar a maneira de me caber aqui isto tudo. Ficamos então com o AB é uma unidade, ok? Mais o BC é uma unidade. Mais o CP é então o que eu ali determinei, que é a raiz de 3 menos 2 seno de x cosseno de x. Mais o AP, que também é uma unidade. Bom, 1 mais 1 mais 1 dá 3, não é? E portanto ficamos com P de x igual a 3 mais raiz de 3 menos 2 seno de x mais cosseno de x. Ok? Bom, e fica assim resolvida a linha B e eu vou passar já à linha C, que diz o seguinte: determina A de π sobre 4 e P de π sobre 2. Bom, agora convinha relembrar aqui o A de x, que eu agora já não me lembro, mas vou já aqui atrás verificar. Ora, o A de x, 1 mais seno menos cosseno sobre 2. 1 mais seno vezes cosseno sobre 2. 1 mais seno menos cosseno sobre 2. Esta é a nossa expressão da área. Já agora coloco aqui o P de x, que é então 3 mais raiz de 3 menos 2 seno de x mais cosseno de x. Ok? Só verificar, a ver se não me enganei. 3 mais 3 menos 2 seno mais cosseno. Ok.
Bom, então, agora queremos calcular o A de π sobre 4. Vamos então aqui fazer, é só substituir o x por π sobre 4. Fica então A de π sobre 4 é igual a 1 mais seno de π sobre 4 menos cosseno de π sobre 4 a dividir por 2. O A de π sobre 4 é então igual a 1 mais... Ora, o seno de π sobre 4, vamos ao círculo trigonométrico. Vamos ao círculo trigonométrico e verificamos que, ou à calculadora, mas eu prefiro ver aqui no círculo, porque é um daqueles ângulos que está tabelado, não é? O π sobre 4 é o 45 graus, aquele que divide aqui o quadrante ao meio, que nós sabemos que tanto o seno como o cosseno são raiz de 2 sobre 2. Tem os dois aqui o mesmo valor neste ângulo. Portanto, aqui dá raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2, tudo a dividir por 2, ou seja, o A de π sobre 4 é igual a 1 sobre 2, porque raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2 dá 0, não é? E, portanto, aqui deu 1 sobre 2. Vamos já fazer a interpretação. Vou só agora primeiro calcular ali o P e depois já fazemos as interpretações, ok? Então aqui queremos o P de π sobre 2, que dá 3 mais raiz de 3 menos 2 seno de π sobre 2 mais cosseno de π sobre 2. E ficamos com P de π sobre 2 é igual a 3 mais raiz 3 menos 2, o seno de π sobre 2. Agora o π sobre 2 é aqui o 90 graus. O seno dá 1, porque esse ângulo toca aqui o círculo trigonométrico que coincide com o valor 1 no eixo dos senos, não é? Já no eixo dos cossenos, se projetar este ponto no eixo dos cossenos, toca ali no 0. Portanto, dá 0 o cosseno de π sobre 2. E, portanto, P de π sobre 2 é igual a 3 mais raiz... Ora, 1 mais 0 dá 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Ficamos então com 3 menos 2, o que irá dar... 3 menos 2 dá 1, raiz de 1 dá 1, 3 mais 1, 4. Ok? Bom, e agora vamos tentar perceber porquê. Tentar perceber porquê é ver o que acontece à figura quando o ângulo, o nosso x, que é a amplitude, não é? É π sobre 4, aqui neste caso da área. Então, quando é π sobre 4, estamos a dividir o quadrado ali numa diagonal, não é? Porque π sobre 4 é 45 graus. Então, a nossa figura será esta. Portanto, ficará aqui um triângulo. Portanto, quando o ponto P está aqui neste segmento, nesta hipotenusa, não é? Ficamos então aqui com A, B, C, D. E poderíamos então dizer, coincide, eu agora não vou escrever, mas poderíamos dizer A de π sobre 4 é igual a 1 meio, coincide com a área do triângulo ABC, e poderíamos verificar que era base vezes altura, 1 vezes 1 a dividir por 2, que daria 1 meio, não é? Portanto, o que devia ser dito nesta questão é que A de π sobre 4 igual a 1 meio coincide com a área do triângulo ABC, que se origina quando o ângulo, a amplitude do ângulo x é π sobre 4. Por outro lado, aqui vamos analisar a figura quando o ângulo é π sobre 2. Bom, mas quando é π sobre 2, como é que fica a nossa figura? O ponto P estará onde? O ponto P, no caso, estará a coincidir com o ponto D. Ok? Com o ponto D. Por acaso, há aqui uma coisa no enunciado. Deixem-me só verificar aqui uma situação. Pois, diz aqui que o x pertence de 0... ali está fechado, ok? Está fechado no π sobre 2, por isso é que faz sentido estarmos a calcular aqui para π sobre 2, ok? Vamos então fazer o desenho. Portanto, é quando nós temos... Portanto, eu poderia dizer aqui que é igual à área do quadrado a área não, peço desculpa, aqui é o perímetro. É igual ao perímetro... Isto escrevia-se, ok? Agora não vou aqui escrever, mas vou dizer... Isto escrevia-se na folha de teste.
Portanto, ficaríamos então com A, B, C, D e aqui o ponto D, o ponto P coincidiria com este ponto D, não é? Que é quando o ângulo então aqui é π sobre 2. Ficávamos com esta figura assombreado que se coincidiria com este quadrado, ok? Com o quadrado todo. Cujo perímetro dá 4, não é? Porque ele tem de lado 1, 1 mais 1, 2, 3, 4. E, portanto, é isso que diríamos. O P de π sobre 2 é igual a 4, porque quando a amplitude do ângulo x é π sobre 2, a figura assombreado coincide com o quadrado ABCD, que tem de lado 1, logo perímetro igual a 4, ok? Bom, agora vamos passar então à linha D. Determina o perímetro mínimo da região sombreada. Encontra uma interpretação geométrica para o valor obtido. Bom, queremos calcular o mínimo. Como é que determinamos o mínimo de uma função? Neste caso é o mínimo da função p de x, que é o perímetro, que, mais uma vez, escrevo aqui, 3 mais raiz de 3 menos 2 seno de x mais cosseno de x. Ok? Então vamos fazer derivada zeros tabela para calcular o perímetro. Vamos à derivada. P derivada fica 3 mais raiz, que calcular máximos ou mínimos é pela derivada, não é? Se estivermos em trigonometria, e aqui até estamos, mas não é possível, poderemos pensar na questão do enquadramento. Se tivermos apenas uma função seno ou uma função cosseno, a questão do enquadramento poderá também determinar máximos ou mínimos. Mas o típico é fazer a derivada, não é? Derivada zeros tabela. Então fica a derivada de 3, que vai dar 0, porque é uma constante, mais, nós quando temos a derivada de raízes, passamos as raízes para potências. Portanto, aqui vai ficar elevado a 1 meio, pela forma das potências. Tudo a derivar, aqui. Okay? A derivada de 3 dá 0, mais, agora a derivada da potência permite dizer que este expoente passa para trás a multiplicar. E ficamos com 3 menos 2 seno de x mais cosseno de x elevado a 1 meio menos 1, que vai dar menos 1 meio, vezes a derivada do que está lá dentro na base, né? Do que está na base. Seno de x mais cosseno de x, derivada. É isto que diz a derivada da potência, ok? O expoente passa para trás a multiplicar, baixamos depois uma unidade ao expoente e derivamos a base. Bom, então isto irá ficar desta forma. 1 meio vezes 3 menos 2 seno de x mais cosseno de x elevado a menos 1 meio, que é 1 meio menos 1 dá menos 1 meio, vezes a derivada do que está aqui. Portanto, a derivada de 3 dá 0, já não vou cá colocar, ok? E depois temos então a derivada aqui de um produto, mas um dos fatores deste produto é uma constante. Então, se eu fosse fazer a derivada do produto aqui, reparem o que é que ia acontecer. Eu tinha então a derivada disto, porque a derivada de 3 vai dar 0, desaparece. Ficava então com menos 2 derivada vezes aquele parênteses, mais menos 2 vezes a derivada daquele parênteses, né? Seno de x mais cosseno de x. E como menos 2 é uma constante, vai dar 0 isto. Por isso, eu já nem vou fazer a derivada aqui do menos 2 deste produto e vou passar logo à derivada do seno mais cosseno, que era como se fizesse só esta parte. Tinha aqui o menos 2 a multiplicar e agora vou fazer só a derivada disto, ok? É isto que vai acontecer já de seguida. E, portanto, pretendi aqui só explicar um pouco melhor esse passo, para não ficarem dúvidas. Mas agora vou fazer então tudo de seguida ali, fazendo a derivada do seno e do cosseno já. Bom, então iremos ficar com menos 2 vezes a derivada do seno dá cosseno, a derivada do cosseno dá menos seno. E ficamos assim. Ok? Agora, eu vou aplicar aqui o inverso desta potência. Vai então para o denominador. Ok? E vamos ficar então com 1. Bom, se calhar é melhor ainda escrever isto assim. 1 meio vezes 1 sobre 3, aliás, vou já fazer raiz, ok? Raiz de 3 menos 2 seno de x mais cosseno de x vezes menos 2. Aliás, aqui vou já fazer a distributiva.
que também já fica tudo um pouco mais simples. Vamos então aqui fazer a distributiva. Menos 2 vezes menos seno dá 2 seno. Menos por menos dá mais. Menos 2 cosseno. Ok? Bom, reparem que o que aconteceu aqui foi aquela forma a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n, ok? Mas neste caso, como tinha depois 1 sobre a elevado a 1 meio, passei depois a raiz, novamente. Ficou a raiz de tudo isto porque estava elevado a 1 meio e passei então novamente a raiz. Bom, agora vamos só dar um jeitinho aqui a esta expressão, para ela ficar realmente escrita de uma forma mais simples, uma vez que estamos aqui a multiplicar tudo isto, não é? Estamos a multiplicar tudo isto, por isso isto pode ser escrito desta forma. Ficamos com 2 seno de x menos 2 cosseno de x, tudo a dividir por 2 raiz de 3 menos 2 seno de x mais cosseno de x. Ok? Bom, a derivada está. Vamos agora aos zeros. Zeros da derivada. Igualamos a 0. Vamos então 2 seno de x menos 2 cosseno de x sobre 2 raiz desta coisa que está ali igual a 0. Como é que resolvemos esta equação? Uma fração igual a 0 fica o que está em numerador terá de ser 0, obrigatoriamente, não é? Menos 2 cosseno de x terá de ser 0 e o que está em denominador teria de ser diferente de 0 por uma questão de domínio, mas nem vamos trabalhar isto porque o domínio está garantido que estamos de 0 a π sobre 2. Bom, agora o que podemos fazer é então, nesta equação, é uma equação simpática porque está aqui numa situação especial. Se eu passar o 2 cosseno para este lado, portanto, e aqui temos que x pertence de 0 a π sobre 2, que é o nosso domínio, ok? O 2 corta com o 2 e ficamos com seno de x igual a cosseno de x. Bom, qual é o ângulo x? Qual é o ângulo x onde o seno e o cosseno são iguais? O ângulo x onde o seno e o cosseno são iguais, eu vou fazer aqui em cima, é o π sobre 4 mais kπ. Não é só um ângulo, não é? Isso acontece em muitos ângulos, mas é aqui no π sobre 4, onde nós sabemos que o seno e o cosseno valem raiz de 2 sobre 2 e, portanto, são iguais. É o único ângulo, o único no primeiro quadrante, não é? Depois temos também deste lado, que será negativo e aqui também negativo, mas já nem vai interessar para o nosso contexto, porque o nosso x está de 0 a π sobre 2, e por isso, neste intervalo, de 0 a π sobre 2, o único ângulo onde o seno é igual ao cosseno é realmente o π sobre 2. E como nós estamos neste domínio, nem vale a pena falar de outras soluções, ok? Aliás, o π sobre 4 aqui. Ficamos então com o π sobre 4. Bom, o que nós temos então agora, poderíamos confirmar se era realmente um mínimo ou não fazendo a tabela, não é? A tabela de variação. Tínhamos aqui a derivada, temos aqui a função, vai de 0 e o 0 é aberto a π sobre 4, ok? De 0 a π sobre 4, temos a π sobre 2, peço desculpa, ali é π sobre 2, vai de 0 a π sobre 2, o π sobre 4 é o 0 que temos ali no meio, não é? Aqui fica então π sobre 2. Temos então aqui um 0, que é o π sobre 4. A derivada anula-se aqui. Atrás do π sobre 4, será positiva ou negativa? Bom, reparem que em baixo temos 2 raiz de... A raiz terá mesmo que ser positiva, não é? Neste caso, o que é que dará aqui o 2 seno de x menos 2 cosseno de x para um ângulo entre 0 e π sobre 4? Pode ser, por exemplo, o π sobre 6. Reparem que o seno de π sobre 6 dá 1 meio, não é? Dá 1 meio. 2 vezes 1 meio dá 2. E o cosseno de π sobre 6 dá raiz de 3 sobre 2. Menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2 dá menos raiz de 3. Ora, 2 vezes 1 meio dá 1, aliás. 2 vezes 1 meio, aqui o seno é 1 meio, né? O seno de π sobre 6. 2 vezes 1 meio dá 1. 1 menos raiz de 3 vai dar negativo. Podem fazer isso na calculadora, ok? Vai dar negativo. Se substituirmos por um ângulo entre π sobre 4 e π sobre 2, pode ser o π sobre 3, por exemplo, verificávamos que ia dar positivo. Decresce, então temos aqui um mínimo, ok? Temos aqui um mínimo. E determina o perímetro mínimo da região sombreada, encontra uma interpretação geométrica para o valor obtido. O perímetro mínimo é, então,
isto depois dando a resposta, já me falta aqui algum espaço, mas eu vou tentar dar aqui uma resposta abreviada. Então, o perímetro mínimo temos que substituir no perímetro por π sobre 4, ok? Porque já vimos que ele é mínimo para x igual a π sobre 4. Vamos então ali substituir a nossa função inicial. 3 mais raiz de 3 menos 2 seno de π sobre 4 mais cosseno de π sobre 4. E agora é uma questão de fazermos aqui as contas. Eu vou já tentar fazer isto um pouco mais rápido. O seno de π sobre 4 dá a raiz de 2 sobre 2. Então vamos já fazer a multiplicação com este 2 que está fora aqui do parênteses. Fica 3. Ora, raiz de 2 sobre 2. O 2 vai cortar com o denominador. Fica menos raiz de 2. E o cosseno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Vai acontecer o mesmo. Fica também menos raiz de 2. O que irá dar qualquer coisa como 3 mais raiz de 3 menos 2 raiz de 2. Ok? Bom, este é então o perímetro mínimo. Poderíamos depois fazer na calculadora. Deixamos o valor exato assim. Não interessa estar aqui a fazer mais cálculos. Encontra uma interpretação geométrica para o obtido. É também visualizar a figura quando o nosso ângulo é π sobre 4. Portanto, o perímetro mínimo é realmente quando estamos na presença, quando a região sombreada coincide com este triângulo, porque o x deu π sobre 4, ok? Temos aqui com o triângulo ABC, e portanto isto é o que corresponderíamos na interpretação geométrica. Dizemos o perímetro é mínimo quando a região sombreada coincide com o triângulo ABC. Bom, e neste caso ficamos por aqui. Penso que a linha D era a última, era sim senhora, são 4, ABCD. Então, até uma próxima.